Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Bom dia, senhoras e senhores, bom dia para você, jovem urso que passou o mês de julho hibernando. Começa agora o primeiro programa do segundo semestre de 2015. Eu sou o Lucas De Gasperi. Bom dia, eu sou Alan De Gasperi. Seja bem-vindo depois destas férias escolares universitárias de julho, onde nós retomamos nossas atividades. No estúdio conosco estará a advogada Fernanda Arquidiácono e a professora advogada Lu Lobo. Agora falando Lu Lobo, porque nas outras vezes que ela participou... Eu quase apanhei da última vez. De velha, eu chamei de professora de programa, ela quase me bateu. Mestre, ficou horroroso. Então agora é como se fosse... Tipo de casa. Tipo de casa, já é de casa, não é tipo de casa, é de casa. Começando com as nossas curiosidades, que nesse mês de julho teve muita coisa acontecendo e nós não esqueceremos de mencionar. Você que conhece, você que é vidrado, você que corre atrás desses personagens, dessas celebridades do mundo da tecnologia, deve conhecer Edward Snowden. Conhece Edward Snowden? Conhece, Lucas? Edward Snowden eu não conhecia até ontem. Ah, então, mas tudo bem. Foi apresentado agora. Foi apresentado agora, prazer. Pra quem tá que nem o Lucas também, que conhecia. Até ontem, Edward Snowden era o responsável da CIA e da NSA. Por isso que eu não sabia, é secreto. São coisas americanas. Isso. Exatamente, eu não sabia. Se eu soubesse, eu estaria morto no momento. Isso, exatamente. Ainda bem. Eu estaria morto no momento se eu soubesse. Mas ele foi mais famoso, não pelo fato de ser secreto a CIA e a NSA, que não são, né? Mas ele ficou mais famoso por ter entregado documentações, esquema de software. Ele saiu vazando algumas coisas. Eu já sabia quem era, que eu não ligo o nome de ninguém. Eu chamo todo mundo de querido, então eu não lembrava, mas sei. Foi o que a Fernanda falou aqui, ele liberou tudo. Liberou tudo. Entregando tudo que a CIA não queria, que a NSA não queria, e falou, ó... Wikileaks tá americano. Isso, eu acho que ele pegou a ideia do Julian Assange, né? E foi fazendo. O mais interessante desse comentário, até uma curiosidade meio TV Fama, né? Ok. A gente vai ter que pagar direitos. É mesmo, né? É que ele participou de um programa de humor no Last Week Tonight. E nesse programa de humor ele disse que o maior problema de todos os usuários é a senha. Né? O usuário usa somente um termo muito simples para senha. E ele até falou, se você tem só uma palavra de senha, um hacker em questão de segundos vai conseguir te identificar, te burlar, quebrar e te invadir. É lógico o e-mail, né? Vamos. Eu acredito que o maior problema das senhas é a capacidade das pessoas de decorar as próprias senhas. É impossível. As minhas são as mais curtas possíveis, então é fácil de hackear. É aí que o hacker gosta, né? Quanto mais incapacidade você tem de decorar, ele também vai ter a capacidade de quebrar e é que ele curte mesmo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, que é pior ainda com a idade. Você né? anota. Você tem que anotar. Mantém um caderno. Você escreve senha? É o cartão de crédito com o Durex colado na senha. Isso, a idade vai levando pra isso também. E aí ele deu a dica, uma dica já satirizada, que você monte uma frase que tenha elementos de caracteres especiais, números, e aí ele diz a frase dele, a ideia que ele colocou é Margaret Thatcher é 100% sexy. Alguém vai achar que é senha, porque não com certeza, né? É complicado. É estranho. É complicado chegar nessa conclusão que ele chegou. Realmente, nesse momento a doma de ferro já deve ter oxidado um pouquinho, né, cara? Acho que até se for aço inoxidável... aço inoxidável é verdade, né? Senão ela não vai ser 100% sexy, mas é a dica de Snowden aí, quem tem senhas curtas. Então não faça que nem eu que tenho a senha ABC1234, mas eu não vou falar isso pra ninguém. Eles pesquisam também a vida da pessoa, quando realmente é muito relevante, eles pesquisam a vida da pessoa, porque a maior parte das pessoas colocam data de aniversário, filho do marido, do filho, iniciais do nome, ou alguma coisa que realmente gosta. Mistura aniversário, né? Mãe, filho. Eu já não posso que misturar. São as datas mais fáceis de decorar, né? Por exemplo, você vai decorar uma senha XPTY%, @1234, é complicado. Não, e é uma vantagem você botar a data de comemoração de dia do casamento.
você vai lembrar sempre, né? Você vai evitar aquela DR, porque quando nós casamos, a minha senha, né? De minha senha do banco, 2 de outubro de 1982. Ou então você abre aquela página, senhas. Isso, e aí você verdade. vai conseguir. Vamos trocar as nossas senhas a partir de hoje e colocar frases maiores que não façam referência à nossa família. Exatamente. Né? De preferência. Ou façam, né? Pra evitar DR, não sei, pode ser. Também. Se você utilizar ela com uma segunda intenção, também. Essa senha é útil. Continuando nas nossas bizarrices, nós conversamos nos primeiros programas sobre impressora 3D de comida. Sim. Né? Mostramos produtos da impressora 3D aqui. No último programa estivemos com o Caio de Marco, ele conversou conosco e tem uma impressora 3D. Sim. E essa semana foi anunciada a maior impressora 3D que agora está construindo casas. Sim. Uau. Sim. Que legal. Loucura, Aonde? né? Está lá nos Estados Unidos, por enquanto, essa pesquisa. Foi uma empresa que resolveu pegar um braço automotivo de construção de veículos, né? Aqueles robozinhos. Sim. Pensa naquele robozinho do Homem de Ferro. O Tony Stark não brincava, nos filmes do Homem de Ferro, ele não brigava com aquele robozinho Lucas, você tá apelando, né? Vocês não viram Homem de Ferro, gente? Sim. Olha, agora nas então. férias eu vi Chiquititas. Chiquitita, Carrossel. Eu vi Minions, Carrossel. Eu perdi Carrossel. Os Minions são sensacionais. Eu ia assistir o Carrossel, eu perdi. Nossa, se quiser a gente vai de novo. Que maravilha, a gente marca e a gente vai. Tava com saudade do Cirilo, da Maria da professora Helena. Agora pro programa, acho que é mais legal o Pixel. O Pixel Pixel parece ser bem interessante. Legal. Fui 4 vezes. São fantásticos. É mesmo legal, né? Não que eu tenha gostado tanto assim, é que o pessoal em casa gosta de repetir. Pra ter certeza que é bom, né? Vamos de novo. Eu falo frases dele. E essa empresa resolveu fazer isso com a intenção de otimizar o tempo de construção da casa. Muito legal. Só que só a estrutura, que seria de ferro, né, é feita pelo bracinho mecânico. Então ele sai imprimindo a estrutura de ferro, que ela é utilizada de um material plástico ABS. É um material mais duro, um pouquinho. Mas só casa mesmo, não prédio, casa? Por enquanto ainda estão subindo paredes. Eu tô pensando em fundação, né? Já tô aqui viajando. Não, ainda está indo muito longe. Estão subindo aquelas... É que americano tem aquelas casas que é só estrutura e cola espaço, a madeira, né? Isso, pra furacão já não mata ninguém, né? Então. Mas acho que a casa vai junto, né? Já tá rolando um projeto... Uma casa que está sendo construída vai demorar mais ou menos uns 3 anos para essa casa ficar pronta. Uma casa completa, toda impressa em impressora 3D. Muito legal. Para os arquitetos, acredito que isso seja fantástico. Ah, sim, porque ele vai começar a brincar de fazer uma parede toda curva em S. E vai fazer. E eles chegaram a falar a respeito de redução de custo. Sim, o impacto disso, né? O grande impacto, eles acreditam que a estrutura pode acabar sendo mais forte do que a estrutura convencional, tirando todos os detalhes arquitetônicos, que na construção mesmo é muito difícil, para o arquiteto ele tem que levar em consideração... O que tem que pensar só aí é a falta de utilização do homem, né? Sim. Redução da mão de obra. Eu fico pensando nos impactos na construção civil, se isso vai para frente. Eu acredito que seja o futuro mesmo. Né? Vai maximizar o tamanho, a escala das máquinas para construir em prédios mesmo. Eu fico pensando no impacto na mão de obra. Mas até onde eu sei do mercado da construção civil, eles são meio avessos a algumas mudanças tecnológicas radicais. Ah, sim. Eles demoram muito para implementar algumas situações. É lógico que quando é para segurança, quando é para baixar o custo, eles são a favor. Mas quando você põe uma ideia desse tipo assim, talvez seja um pouco mais demorado essa aceitação aí do mercado. Né? E é muito interessante porque a casa vira quase como se fosse um Lego, porque ainda não há o tamanho para imprimir um prédio inteiro, então imprime-se uma parede e vai montando, né? É como se fosse como é que eles chamam? Pré-moldado, eu não sei, pré-moldado, aquelas construções pré-moldadas, vai montando, só que a peça é impressa. Não, muito legal. É muito legal, uma ideia fantástica. Na nossa página do facebook.com/papo digital no Face vai ter um link a uma reportagem, que nessa reportagem tem um gifzinho. Sim, funcionando. O bracinho mexendo. Pensa num confeiteiro enfeitando um bolo. Isso, esse é perfeito. É praticamente a mesma coisa. Vai riscando a tintazinha, o plástico, e vai montando, ele vai secando. Big Hero. Um Big Hero, mais ou menos isso. Mais e ou todos menos também. Mas você tá atualizado, hein, não vi. Impressionante. Big Hero. Isso eu já tem em casa, eu te empresto. Você tá atualizadíssimo. A novidade no mercado automobilístico é a empresa BMW, que agora está se juntando à Apple para montar um novo carro de conceito tecnológico. O iCar, não, tô brincando. iCar era só o que faltava. Né? E aí vai ter um piloto automático, vai ter um Applezinho ali ajudando nesse projeto. Eles estão vendo aí a melhoria talvez do i3, que já é da BMW, até o i8,
Pra ter um i8 você já tá bem pra caramba de vida. Pra ter um i3 você já tem. Pra ter um i. Pra ter um i. O i tá caro. E essa é uma proposta da BMW se fundindo aí, fundindo não, né? Fazendo uma junção de projetos com a Apple. Só projeto, né? Pra ficar Só bem projeto, claro. só projeto. O problema, o medo que a gente tem é que você tá dirigindo na estrada e acaba a bateria do seu carro, né? Aí você fica seu Apple... O mercado de Power Charge vai com tudo, né? 450 Power Charge pendurado no carro. Em cima, em cima, no né? capô. Pra ele não parar, ele não pode parar. Ele não pode parar. Essa ideia não é 100% inovadora, porque a Volkswagen já fez esse projeto com Android, que é Android. Um pouco mais acessível. Um pouquinho mais acessível, que é o Android Auto. Para quem não conhecia, Android também tem um sistema operacional para carros. Então ele é piloto automático e... não é piloto automático, ele é aquele de bordo. Sim, Computador de bordo? Computador de bordo, obrigado. Computador de bordo, coisa do Enterprise, só lembrar Star Trek. Então, a Volkswagen já tem um carro que roda com isso nos Estados Unidos, uma linha inteira dela já está rodando com isso, só não está rodando, na verdade a Hyundai também tá, e a Hyundai está com Sonata edição 2015 já com esse... Vocês sabem que eu acho uma tecnologia maravilhosa, mas eu sou amante da moda antiga. Então, eu gosto de marcha do carro. Eu também fico pensando nisso. Vou ter que mudar, o próximo vai ter que ser automático, meu joelho dói. Mas eu gosto de estrada, de você... Um pouco de autonomia, né? Porque vai chegar uma época... Mas o computador de bordo, ele facilita muito a vida do motorista. Não, existe a parte da facilidade que, é indiscutível. Não, indiscutível. Menos risco. Menos risco. Mas eu fico pensando no momento em que você não vai precisar mais aprender a dirigir. Não vai ter uma autoescola, porque os carros já sabem exatamente para onde vão, você diz para onde ele vai. É o carro autônomo, né? É o carro autônomo. O Google tem esse projeto já. O Google já tem esse projeto, né? Google, né? A Google já tá. A Google é a Cyberdyne do mundo real, da Skynet do Terminator. Sim, o Google ainda vai dominar o resto do que ela não dominou. Eu acho que sim. Que falta bem pouquinho. Falta bem pouquinho. Falta pouquíssimo. Então agora vamos começar o nosso bloco de entrevistas. Falei bonito agora. A gente tinha que ter uma vinheta pra Tinha que ter uma vinheta. Bloco de entrevista. Não gostei muito dessa. Não sei, a gente tá experimentando. Tem que elaborar um pouquinho mais. Tá experimentando. Pode, uma coisa eu vou assim. contratar uma menina, a gente vai contratar uma menina pra cantar aqui o bloco de entrevista. Vai ficar um negócio legal pra caramba. Tá. Muito bom. Muito bem. Fernanda Arquidiácono. Falei certo? Falou muito certo. Falei muito certo. Agora Muito pode locutor. Fernanda Arquidiácono. Fernanda, vamos começar, como a gente sempre começa, até nos outros, virou quase que o costume aqui do programa, de começar bem do início do assunto. Eu acho interessante, nesse primeiro momento, a gente ter uma definição, antes de partir para o meio tecnológico, para a plataforma tecnológica, definição de contrato. Tá. Bom, vamos lá. O contrato, assim, uma definição legal mesmo, tá? Uma definição doutrinária é o contrato, ele é todo ato jurídico, que seria toda a relação, tudo que é relevante para o mundo jurídico, tá? O ato jurídico é bilateral ou plurilateral, pelo menos, quando ele é bilateral ou plurilateral, ele pelo menos tem que ter 2 declarações de vontade, tá? É essencial isso. E com o objetivo de criar, alterar, extinguir direitos e deveres. Essa é a definição legal de contrato. Eu dou uma definição em sala, às vezes, que o contrato é um acordo de vontades, Sim. bilateral 2, plurilateral mais Tanto gente, faz. entre 2 pessoas maiores e capazes. Aí eu sempre gosto de falar que é supostamente maiores e capazes. Supostamente. Legalmente, legalmente. Maiores e capazes. Tanto que o casamento é um contrato. Sim. Acordo de vontades. Entre os ricos, Sim. então, que o carro é meu e a casa é sua, não importa que a gente faça. 2 anos de meu bem, contrato meus de bens, casamento. meus bens, e vamos lá. Na verdade, o contrato, ele está no nosso dia a dia mais do que a gente imagina. Todo, né, tempo Fernanda? inteiro. Todas as nossas relações. No momento que a gente entra num ônibus, é um contrato. No momento que a gente é o mais óbvio. Você faz uma matrícula numa universidade, é um contrato. Tudo é um contrato. Todo tipo de prestação de serviço, o contrato, ele tá no nosso dia a dia mais do que as pessoas imaginam. Vou no restaurante, já é um contrato. Já é um contrato, sem legal dúvida até o que você nenhuma. está falando, porque isso deixa bem claro que o contrato pode ser formal ou não, ou seja, escrito ou não. Certo. Eu posso ter um contrato de locação verbal. Pode. Isso é legal? É legal. É legal, Nossa. é possível. Você está morando na minha casa, você deposita todo mês dinheiro na minha conta, Tá, não, eu te loquei. tá certo, já Meu até já imóvel, existe. isso já é Eu um contrato posso te de locação. processar.
Pode. Inclusive eu, se você não me pagar. Ah, tá. Ambas as partes. Pode, Tá bom. pode. Pode falar do processo, vai ter processo, nós nos vemos no tribunal, aquela história A toda. questão processual aí vai depender de um pouco mais de De provas e claro, tudo mais, claro, mas porque o em contrato tese te é ajuda. possível. Quer ver uma relação que é muito comum de ter um contrato tácito, ou seja, não escrito? A relação trabalhista, Sim. né? Você está Sim. trabalhando e a firma não te registrou. Existe Certo. um contrato É, o de que trabalho. é muito comum Não é isso. um contrato? É Sim, um contrato. É um contrato. Mas é um contrato não escrito. Existem duas pessoas, existem duas vontades, existem uma modificação, uma alteração do direito. E no nosso dia a dia, a maior parte das pessoas, né, a maior parte dos contratos que hoje existem são os contratos de consumo. Certo. Né? São os contratos de consumo que, na maior parte, se não todos, são os contratos de adesão. Ok, justamente a gente encontra muito disso nos serviços de internet. É o que né? eu ia falar. Você Sim. baixa um aplicativo, você dá Contrato. aceitar ali, é um contrato que Sim, você está aceitando, né? sim. Vocês sabem o que é. é contrato de adesão? Por favor, Isso, era por que favor, eu ia- elucide-nos. É. Eu Você ia, vai. eu ia entrar, Pode entrar, já o deu contrato de adesão. Segue em O frente. contrato de adesão é o seguinte, ele existe, são duas pessoas com o objetivo de criar, com a mesma coisa, alterar, criar, modificar direitos, só que uma das partes não tem a possibilidade de discutir as cláusulas, de discutir as condições. Entendi. Entendeu? Ou você vai... adere ou você não adere. Exatamente. Ou você assina ou você levanta e vai embora. Vai embora. Porque acontece muito, que nem você deu o exemplo você vai fazer um e-mail. Você vai lá, escreve, aí aparece uma caixa de diálogo, né? Aquele quadradinho, e aí está escrito, li, aceito as condições, não aceito. É um contrato. Que ninguém nunca... De adesão. Que ninguém lê, não A lê. gente vinha conversando sobre isso, né? O brasileiro tem essa mania. Na verdade, entende até que é quase feio ler. É verdade, Você vai né? ler? Não, como você vai discutir o que está escrito aí, né? Como é que você vai contestar? Tudo bem, é de adesão, nada. você não vai discutir as cláusulas, mas pelo menos você vai ter conhecimento do tamanho do problema que tu está Você vai saber o que vai acontecer contigo, que a maior parte das pessoas não sabe. Que a gente até conversando, até o último programa do Facebook, né? Que tem mais páginas do que a Constituição Americana, o contrato de adesão deles. Loucura, meio né? Que, eles fazem Tudo quase bem que a feito- Constituição americana é infinitamente menor do que a Com nossa, né? Para as certeza, pessoas terem mas uma ideia. um contrato já ter mais páginas do que uma Constituição de um Já país é já é uma coisa meio trash. extraordinária, já, né? É meio que feito de propósito pra você não ler. É. Ai, puta, Sim. vou ter saco pra ler isso daí, você não lê. Muito bem, entramos agora no contexto online. Como é que funciona, então? A gente tem muitos contratos de adesão Isso, online, né? sim. Existem outros tipos de contrato também online? O contrato eletrônico, o contrato online também, outras O modalidades? online é 90% de adesão, né? Fernanda? Eu não vejo nenhuma outra forma É claro que você diferenciada. pode pensar num contrato feito online, não especificamente online. De um serviço online, né? De um serviço. E aí você pode discutir cláusula. Aí pode. Mas a grande maioria, 99,9%, o que todo mundo usa é de adesão. O que a maior parte da população utiliza, eles são de adesão. Então, os serviços que a gente contrata, essas empresas de compras Pra coletivas. fazer umas comprinhas, né? Isso, As panelas, né? Isso. Panela pode comprando livros, promoções e tudo. A grande pegada é que na online existem a diferença. Existe o contrato online, que você vai adquirir um produto ou um serviço. Você adquire online e a manifestação, em tese, desse contrato, ela é física. Por exemplo, você compra um produto, você vai comprar online, mas a execução desse contrato, ela Uma é física. entrega, né? Exatamente. Entrega dele é a execução, Até a manifestação do também, contrato. né? Você pode ir na Pequenas Causas, em alguma Isso coisa assim. ele tem os contratos que eles são digitais e a finalização dele é digital. Por exemplo, os contratos que você faz de hospedagem, um site, você faz um blog, A alguma compra de coisa. um software também. Isso, você faz a compra e ele permanece tudo online, do início ao fim. E aí essas contratações, eles têm 3 contratações, que são as interpessoais, as interativas e as intersistemáticas. Certo. Interpessoais, você faz uma contratação, com uma outra pessoa, através de um sistema, por exemplo, um e-mail. Você faz a contratação, ela foi online, mas o serviço não necessariamente vai ser online. Aí pode ficar registrado na caixa de e-mail esse contrato?
Pode, sem problema algum. Na verdade, a contratação, a assinatura do contrato, ela pode ser reconhecida simplesmente como uma manifestação de vontade. Tipo, você quer contratar esse serviço? Ok, eu quero. Pronto. Já vale como assinatura. A gente entra até naquela uma outra conversa que nós tivemos aqui da assinatura digital. Isso. Os contratos digitais não necessitam obrigatoriamente da assinatura digital. Não? Não. O aceite... O aceite já basta. Não precisa da assinatura digital. Isso. Porque se for parar para analisar, se fosse obrigatório, toda vez que eu fosse comprar um software... Como é que eu ia comprar uma toalhinha na internet? Exatamente. Um jogo de cama. Isso. Pro jogo de cama. É um iate pro jogo de cama? Ou um jogo de cama pro iate? Eu acho que é o jogo de cama para o iate. É verdade, melhor. O iate seria que eu posso excelente. comprar, cabe muito bem no jogo de cama. Cabe, facinho. Aquele plástico, entendi. Pequenininho, Pra entendeu? colocar Nas minhas na condições bancada. está sendo, no momento, eu comprei 3 iates, cabe no meu jogo de cama facinho. Em cima do prato. Em cima do prato. O importante é que comprou, gente, é que faz parte dessa sociedade capitalista. É que o vocês primeiro. consigam. O primeiro é esse. Já tem verdade. 3. Eu terei 3 iates, né? 3. Tomara. Então a gente deixa ela continuar, né? Sim, eu tô, verdade. só para Sim, finalizar por favor. as modalidades, né, mais comuns. Sim. Tem as interativas, que é a mais comum, Certo. que é você, o consumidor, o contratante, com uma máquina, que é o que a gente faz quando vai comprar em uma loja online. Você vai passando de página em página, aí você inclui, como se fosse um robô, entendeu? Você coloca todas as suas informações, aceita, e vai passando de fase, e é você e um sistema. Não existe uma outra pessoa do outro lado, que é o que realmente, o primeiro... Que a gente mais faz, né? É o mais comum. E tem a que é mais... que é menos incomum, que é mais para empresas, certo. Que é a intersistemática, que são 2 sistemas. Nossa. São 2 sistemas. E o exemplo mais clássico são os estoques de supermercado. O estoque, ele já identifica a máquina, o aplicativo do estoque já identifica a ausência daquele produto e já vai lá e aciona o outro sistema de reposição para indicar que aquele produto está faltando. Direto com o fornecedor. Direto né? com o fornecedor. E o sistema já identifica. Já é aprovado. Já vai. é O sistema dele, né? Isso, já faz toda a contratação, ela é feita em Aí intersistemas. vocês podem estar pensando, e se der um erro? Pois é. Sim. Aquilo é um contrato. Vai ter que ser discutido. Se não resolver amigavelmente, judicialmente. Se uma das partes não cumprir o que está no contrato... Até porque ele é um contrato acessório. Ele teve um pré-contrato que se estabeleceu que o contrato acessório ia ser feito entre os sistemas. Sim. Então, a gente aceitou isso. Não a foi gente o sistema que disse vai. A gente aceitou. E aí, se teve algum problema, nós vamos ter que discutir. Eu acredito que até que com a certeza. manutenção e o funcionamento desses sistemas é de responsabilidade de quem está o contrato. de quem tá utilizando, do primeiro contrato, desse primeiro pré-contrato. Até também, desculpa, Não, Fernanda, imagina. mas se você for pensar que no caso de um supermercado, a cada item que for diminuindo, tem que ter uma pessoa para falar naquele fornecedor, vai? Nossa. Não tem Não. condições. Não vai. Imagina. Não vai. Não vai. Imagina, na realidade dos hipermercados, fazer aquele inventário que faziam antigamente, pessoas passando. Nossa, tem 10 negócios na prateleira. Não tem É condições. tão louco como o mundo mudou, né, em termos de Há uns tecnologia. 40 anos era assim. Não era mesmo. Outro dia meu filho estava falando pra mim, mãe, você não tinha celular quando você era pequeno? Quantos anos você teve celular? Eu falei... É engraçado como as coisas ficam inconcebíveis, Nossa! né? Eu falei, Miguel, eu nasci... sabe, gente, porque eu não tinha dinheiro, porque eu nasci já tinha tudo. Mas na minha casa não tinha... A televisão era branca e preta. Eu cheguei a assistir uma, apesar da minha pouca idade, ter uns 15 anos, mas eu realmente Mentira. cheguei a assistir já. Stênio não está se manifestando, mas a cara dele entrega. Ele viu em preto e branco. Você resolveu ocultar-se dessa conversa. Fazer ligações no como a nossa orelhão, geração. né? Orelhão. Nossa, aquelas É uma fichas, loucura né? como a nossa As geração fichinhas. passou por uma modificação tecnológica Muito rápido. tremenda. É lindo você estar vivendo esse momento. Com é certeza. lindo. É um momento de transição. E é uma dificuldade para quem, né, não Nasceu no tinha meio dessa nada. geração. Eu devo confessar que eu usava a máquina de escrever na Senhoras faculdade. e senhores, Eu fiz uma Lobo confissão. acabou de confessar que usou máquina Mas de como escrever. minha mãe era Ela mega digital. moderna, era Ela é elétrica. elétrica. Aí sim! Ela não Mas usou é que eu aquela era Olivetti, moderna, eu era não. moderna. Não, É. o ruim era quando você ia Nossa, datilografar e ficava entre as teclas. É eu tive horrível, máquina é de escrever também. É Doía mole. demais. Aquele branquinho. Mas é lindo, que é você lindo tinha- ver essa Ah, evolução. horrível. É lindo. Sim, é sim.
É muito legal. É interessante como, que nem a gente está falando aqui do contrato eletrônico, que essa modalidade está ficando muito comum, cada vez mais comum, e começa a ficar inconcebível. Nossa, mas como é que eram feitas as coisas? Como é que se fazia isso naquela época? É uma coisa realmente, que nem você falou agora, esse momento é um momento lindo, já diria Caetano. Ou não, É ou não, lindo. né? Fernanda, você comentou nessa parte do contrato online que ele é puramente online, né? A gente pode dizer que existe alguma diferença operacional e legal com o contrato físico? O contrato tradicional dos modos de papel, a mídia papel? Assim, operacional que eu digo... A gente vinha até conversando sobre isso, né, Fernanda? Foi. Não tem... a consequência do cumprimento ou do descumprimento é a mesma. Ou seja, se ele for cumprido, ótimo, extingue, né, no final. Okay. Cada um recebeu o que gostaria. Se ele não for cumprido, a consequência é a mesma, né? Sim. Vai para o judiciário para se discutir esse contrato. Do mesmo jeito que se eu fizer um contrato de adesão sentada num banco, quando você vai pedir um empréstimo, aquilo é um contrato de adesão também. Se eu fizer ali ou se eu fizer online esse contrato, que eu também posso pedir um empréstimo através da mídia, né? Seja qualquer um dos dois que não der certo, a consequência é a mesma. A gente vai entrar na justiça, procurar os seus direitos para poder ir atrás. Sim, não existe. Foi como a doutora Lu, como a Lu falou, não existe uma diferença. Na verdade, até ela pode concordar, a nossa legislação, a legislação brasileira, ela não é exigente nos contratos, exceto nos que são prescritos realmente na lei. Por exemplo, uma forma específica, né? Isso, exatamente. Compra e venda de um imóvel tem todas as regras. Então, esse não é um contrato informal. Agora, no mais, nas outras relações contratuais, pode ser feito, que nem a gente falou um pouco mais cedo, o contrato clique, né? Que é aquela janela que está ali e aceito. Aceito, As consequências, como ela disse, são idênticas e o início do negócio também é idêntico, ninguém lê. E no online as pessoas às vezes até têm mais preguiça, porque você tem que ficar mexendo lá no mouse para ler aquelas letras pequenas, fica cansativo. E não existe. Na verdade, não há diferença alguma. As consequências são idênticas. E os cuidados também. Me ocorreu aqui uma coisa, se de repente é pertinente ao assunto, mas nessa modalidade online da internet, os contratos podem ser feitos entre países diferentes, né? Sim. Porque quem está oferecendo o serviço, o servidor muitas vezes está nos Estados Unidos, está na Europa. Na China. É mais uma das coisas que é lindo. Você tem condição de celebrar um contrato, fazer um negócio com uma pessoa do outro lado do mundo. E quem rege esse contrato? Que legislação? É a brasileira? É a europeia? Depende do tipo de contrato. Se for, eu vou falar de consumidor. Isso. Se for uma relação de consumo, o consumidor tem sempre privilégio. Ele é tido como hipossuficiente. Certo. E a hipossuficiência não é uma incapacidade, é uma falta de conhecimento técnico. Certo. E aí é o local onde o consumidor se encontra. Agora, se for entre empresas, nós temos também o direito internacional, né? Isso. Aí também, quando é entre empresas, na verdade, na hora da formação desse contrato, existem equipes. Já se estabelece o foro, né? Foro. Entende, foro? Não, sou totalmente leigo em direito. No final do contrato tem lá o foro competente para resolver problemas. Entendo, agora. Então, o foro competente é a comarca de tal lugar, ou é o tal país. No próprio contrato, onde as pessoas maiores e capazes estão celebrando, já vai estar determinado. Olha, se a gente tiver problema, nós vamos resolver aqui. E tem a arbitragem. Isso, eu ia falar nisso agora, a arbitragem, que não rola apenas no futebol, é muito mais legal, mais cara. É muito mais cara, muito mais legal. Mas internacionalmente é o que se usa mais, o mais comum. É o mais comum mesmo. Fala um pouquinho sobre a arbitragem, fiquei interessado agora. Não, em tese, a arbitragem é um assunto muito profundo, tá? Certo. Existe uma lei específica, mas na verdade... Tem até projeto alterando, né? Sim, tem uma lei específica. Eu não trouxe aqui, eu poderia até, se você quiser, a gente pode ver um dia para falar a respeito disso, porque é um assunto bem interessante, bem atual. Perfeito. Na verdade, a arbitragem, ela determina a resolução de conflitos. Funcionaria... extrajudicial. Exato. Funcionaria como o judiciário, porém, fora da esfera do judiciário. E o título resultante disso, vamos dizer, a decisão, ela tem validade.
Então, ela de repente, pode ser executada. Um fornecedor, um empresário da China teve um problema com o empresário aqui no Brasil, numa importação, sei lá. E ficou estipulado que aquele conflito seria resolvido por arbitragem, que as partes iam escolher um árbitro. É escolhido um árbitro que tenha condição de conhecimento para resolver o caso. E essa decisão dele transita em julgado. Vou traduzir. Ela não pode ser modificada de regra nem pelo judiciário. Não pode. Quem decidiu, está decidido. Tá decidido. Disse de regra porque existem exceções e aí a gente vai ficar Aí aqui vem 10 horas irregularidades, falando. por isso que eu até comentei. A arbitragem ela é um assunto mais complexo e atual mesmo. Moderno, então, né? Muito moderno. E as empresas hoje, as grandes multinacionais, não existe mais judiciário. Porque as demandas são de alto valor. Então não dá para uma demanda de alto valor no judiciário. Não tem como esperar. Não tem 10 anos, 15 anos, não tem como. E às vezes precisa de uma pessoa para julgar com conhecimento técnico. Entendeu? Então, por exemplo, um problema de engenharia, eles vão procurar um árbitro e com até porque o judiciário acaba tendo que nomear perito. De engenharia. Porque ele não tem conhecimento. E a sentença do juiz, ela é com base no perito judicial. Poxa, mas o perito judicial não teve uma formação ética, jurídica, né, para resolver aquilo, mas acaba sendo ele. Então, com essa ideia do perito judicial para resolver, eu tenho a impressão que ela deve ter dado origem à arbitragem. Porque é alguém específico para resolver o negócio. A arbitragem é muito legal. Fantástico. Só queria que, por favor, a Lu falasse de novo. Hipossuficiente. Eu tenho que tomar remédio para isso antes em jejum, não. tipo não é quase hipotiroidismo. Hipoglós é para queimadura. É para outras coisas também, mas eu também... Não, queimadura. Assadura. Não, queimadura. Pra pele também, falam que é bom pra ruga. Pra ruga? O povo foi falando. Se você botar num blog que se passar no cabelo deixa liso, vai ter uma porrada de O povo vai passar hipoglós na cabeça. Vai. Então, hipossuficiente é a falta de conhecimento técnico sobre o produto ou sobre o serviço. É um termo usado pelo Código de Defesa do Consumidor. As pessoas entendem que hipossuficiente é uma pessoa que não tem capacidade. Não é isso. Por exemplo, eu... mestre em direitos difusos e coletivos, ou seja, deveria entender direito consumidor. Se eu tiver um problema com a máquina de lavar roupa e o técnico for em casa e falar para mim que aquele barulho é normal, aquele barulho é normal. É verdade. Acabou a garantia, volta lá e fala, olha, aquele barulho era porque o motor estava fundindo, eu vou ficar muito brava. Porque eu sou hipossuficiente, eu não tinha conhecimento técnico sobre o produto. Se o técnico falou para mim que aquele barulho é normal, nossa, é normal. Você foi confiar na palavra dele? Eu não sei. Tá bom. Maravilhoso, obrigado, Lu, pela explicação. Eu pensei que eu ia procurar um médico agora. Você é hipossuficiente, vou te confessar isso. Como é que você se sente com isso? Eu tenho que digerir primeiro essa informação. É uma porrada no estômago que você tem que respirar, assimilar. Vamos agora pro nosso bloquinho musical e depois nós continuamos com um pouco mais de contratos online com Fernanda Arquidiácono. Olha, quase errou, mas escorregou ali, mas consertou. E Lu Lobo. Stênio, dá o play, por favor. Stênio, solta o som. Pois é, senhoras e senhores, vocês acabaram de escutar My Hero de Foo Fighters e Closing Time de Semisonic. E voltamos a conversar com Fernanda Arquidiácono. Fernanda. Eu também tô aqui. E Lu Lobo. Obrigada. E a Lu. Lu Lobo, que pecado terrível. Né? Eu já não existo mais. Alguma coisa. Não, é que desculpa, eu fiquei encantado com o sobrenome dela. Arquidiácono. É legal, eu também gostei. Eu tenho dificuldade de escrever, mas eu vou preparar uma pra você aqui agora. Lobo é legal. Com Lu Lobo. Uau. Gostou? Com voz de veludo, com uma coisa mais preparada. Né? Você imagina uma série do Netflix, Arquidiácono e Lu Lobo. Nossa, ou sem o Lobo, Arquidiácono e Lobo. Dá pra fazer tipo um Demolidor. Game of Thrones. Game of Thrones, negócio. Outra coisa, uma lance meio Demolidor, que também já tá na área delas, também já tá tranquilo, né? Eu acho válido. Poxa. Fernanda, vamos falar um pouquinho sobre os contratos online no mercado. No mercado, assim... Muita coisa. O mercado municipal lá em São Paulo. Ai, daí já me lembra do sanduíche. Não faz isso, gente, essa hora. De mortadela, eu gosto um pastel. Pastel é o melhor. Mas o mercado é um pouco mais amplo. Como é que está a situação? Muita coisa, existem muitos contratos no mercado, a maioria dos contratos estão sendo feitos online. Como é que está a situação?
Não, a maioria dos contratos não estão sendo online. Em realidade, Brasil, isso, né? Isso, em realidade, Há Brasil. possibilidade disso acontecer um dia? No Se Brasil, a grande maioria dos contratos serem celebrados online, pela internet? Eu acho que sim. Eu acho que daqui a um tempo, né? Até por causa da assinatura eletrônica. Isso. Que algumas pessoas não querem só o aceito. Né? Até porque, dependendo do montante que envolve um contrato, não dá para você colocar só um aceite. Você precisa de uma comprovação de quem está realmente, né, efetivando aquilo. Uma segurança jurídica maior. Mas como os meios eletrônicos estão fornecendo essa segurança jurídica através da assinatura, a criptografia... Voltamos até para o certificado digital que a gente até conversou. Certificado digital, isso vai acontecer. Eu acredito nisso. Até o que a gente estava falando, eu não sei se foi no ar ou fora do ar, acho que no ar, dessa grande modificação que a gente teve de 30 anos para cá. Sim. Isso. Então, eu acredito que daqui a pouco tempo, a grande maioria vai ser tudo virtual mesmo, vai ser tudo eletrônico. E como é que é a relação do certificado digital e do contrato online? Bom, a maior parte dos contratos online hoje não são utilizados, não são assinados pelo certificado digital. Não necessitam. Certo. Tem atualmente o certificado digital, ele é utilizado mais para, por exemplo, para a Receita Federal, para empresas, no caso, como no âmbito comercial, né? Dos entes jurídicos, Isso. União, Estado Membro, Município, Distrito Federal, e onde envolve um valor econômico maior. O nosso dia a dia, de quem está ouvindo a gente, não precisa. A grande maioria acaba não usando. As relações de consumo não é tão necessário. A gente sabe, né? Quando faz aquela comprinha básica. Sim. Não precisa. Se você agora está escolhendo sapatos e nos ouvindo, você está quase assinando um contrato aí sem certificado digital. Olha, sapato é difícil, viu? Porque daí acaba machucando um pouco. Mas tem aquela Netshoes, né? Olha, a gente ainda não é patrocinado, cuidado com os nomes, tem que tomar desculpa. cuidado com os patrocinadores. Mas agora eu fiquei pensando, quem garante a validade dessa validade jurídica? Existe algum órgão responsável por isso? Tem a ICP. Além do que, Brasil, deixa eu só falar uma coisinha antes, Fê. Claro. Voltando, o contrato é celebrado entre duas pessoas maiores e capazes. Certo. Aí você pode estar pensando, mas o meu filho de 6 anos, sei lá, de 10 anos, entrou no computador e comprou, sei lá, um objeto de um 5 mil iPhone, reais. sim. Eu vou matar ele. Eu vou. Eu não vou. Agora, na verdade, você tem que se autoflagelar, porque ele tinha o teu cartão. Sim. Sim. Né? Sim. Se ele gerou boleto, a gente ignora o boleto. Então, se ele não é maior e capaz, quem toma conta dele também não muito. Porque verdade. deixou que isso acontecesse. Ou, no E esse mínimo, que contrato está tem validade? Alguém cedeu esse cartão. Alguém vai responder por isso. Não posso mais matar o garoto. Não Até vale interessante a pena. essa. Responde do órgão, desculpa. Imagina, não, você falou um negócio bem legal que eu já tinha separado aqui para falar, e eu vou entrar, que na verdade o contrato clique e as chaves que a gente utiliza nos bancos, né, aqueles tokens. Os tokens. O token. Acho mó bonito falar isso. Bacana, né? Tokens. É o que escreveu o Senhor dos Anéis, né? O Isso, R.R. é Tolkien. o token. Foi o mesmo? Oi, isso. Vamos, Fernanda, por favor, continua. Os tokens nem tanto, mas as chaves de autenticação, elas têm uma presunção relativa. Então, elas necessitam de mais provas em eventual ação judicial. Por exemplo, existem formas de se identificar de onde veio aquela contratação através dos IPs, dos computadores e tudo mais, né? Então, existem maneiras de você conseguir essas informações. Por isso que a presunção é relativa. Tá? Ela demanda ainda de mais informações para ter credibilidade. Mas, por conta dessa necessidade de segurança, foi criada uma medida provisória que instituiu a ICP Brasil. Né? A ICP Brasil é Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, certo? Ela tem a finalidade de fiscalizar e dar mais credibilidade e segurança para essas assinaturas
assimétricas, criptografadas, então você já sabe onde você consegue, de onde veio aquele token que os advogados atualmente assinam digitalmente. Tudo isso segue as regras e a fiscalização da ICP. Entendi. E no meio de todo esse contexto, ainda há muito caso de fraude? Ah, sempre há, né? Eu acho que isso também acaba fazendo parte, né? Toda vez que o ser humano está envolvido, né, Fernanda? Eles sempre arrumam um jeito, mas é que eles procuram. É que a gente vai minimizando, né? Outro dia eu vi um programa, gente, realmente não vou lembrar onde era, sobre hacker, né? A diferença entre o hacker e o cracker, né? Que o hacker é o do bem. E é um profissional que está sendo super requisitado no mercado. Sim, somente segurança da informação. Sim. Porque ele é extremamente necessário. Pegando a mesma linha que o Lucas fez a analogia, Estênio, por favor, não me bata. Que no banco você usa o escritor do Senhor dos Anéis, né? O Kraken é aquela figura mitológica que no Pirata dos Caribes devorou Jack Sparrow. Exatamente. Jura? É o Kraken. É o Kraken. Não, o Kraken é aquela bolachinha. É um titã mitológico. Eu queria falar, no fundo do mar. Isso, é uma figura mitológica. Kraken. Ele fica no Triângulo das Bermudas, não é? É isso. Eu já achei que ele estava ligado àquele negócio de droga. É o Kraken. Tem o Kraken, né? Tem o futebol também. Exatamente. É legal, né? Então, após nosso momento infâmia, piadinhas infames. Eu tinha que falar, porque o Tolkien, né? O Tolkien, ele traz mais segurança, tá? Quando eu falei em relação a bancos, são as chaves. A rede bancária vem usando, né? São as chaves, né? O Tolkien, ele traz mais segurança, porque ele detém mais informações do usuário. Aí cabe ao usuário não deixar isso. Tomar cuidado com as informações. Tem empresas grandes que dão aqueles dispositivos para o usuário que toda vez que ele vai logar, ele gera um login diferente do sistema. Tem bancos fazendo isso. E se ele perder aquilo, qualquer pessoa acessa como ele. Sim, né? isso. Então, por isso que exatamente. A responsabilidade do Voltamos detentor. àquela primeira frase. O contrato é celebrado entre pessoas maiores e capazes. Você tem que arcar com as suas consequências. Você tem que ter responsabilidade, né? E agora que a gente está falando de usuário, quais seriam as maiores dificuldades para o usuário lidar com essa plataforma? Porque no caso ele só vai clicar, né? Só avançar, ok. Existe alguma dificuldade? Que, né, a gente está até começando a ter um intervalo sobre a exclusão digital, a inclusão digital. Como é que isso fica no meio desse contexto todo? A inclusão digital ela foi até uma das preocupações do legislador no Marco Civil da Internet, né? Ele até incluiu no artigo 27 a respeito dessa promoção, dessa necessidade da inclusão digital. Porque como atualmente a nossa vida está se tornando digital, porque todo mundo fica o dia inteiro com o computador na mão, né? Porque o celular ele não deixa de ser um computador. Mas ela ainda não é uma realidade nacional, né? Não é. A gente não pode pensar em Brasil de uma forma não assim, dá. Sim. Por isso que a inclusão digital ela é importante. Ela está sendo... É que, infelizmente, agora a gente está com outras preocupações, né? Infelizmente, econômicas e tudo mais. Mas a inclusão digital, ela é uma proposta. É uma necessidade, né? Ela é uma necessidade de... Foi até um comprometimento do poder público com a necessidade da inclusão digital no Marco Civil da Internet. Só um outro dia, voltando de viagem, né? E eu estava comentando, meu filho falando da história de quando eu tive celular. Quantos anos você teve? E aí eu estava falando que no meu colegial, sem propaganda também, já tinha computação. Certo. E era um computador para cada 2 alunos, mas era o must, era uma coisa que não existia. Aquele 386, né? Mas assim, o tela pessoal verde. não tinha. DOS. E aí meu marido estava até falando DOS, ele falou, mas para DOS quê? é excelente. O que vai adiantar? Você aprendeu uma coisa que você não vai usar nunca mais? Eu falei, é contato. Você precisa iniciar o contato. Para você ter essa aproximação. Pode até ser que a inclusão digital não aconteça agora com um super, mega aparelho. Não vai. Mas é o contato que aquilo vai levando, né? É super necessário. E eu vejo algumas pessoas, às vezes, falando que é um mal necessário. Nunca. Não é um mal. É um bem necessário. É um bem, ele estreita as relações, é muito mais prático. Falando em usuários, eu pensei agora
naquela situação do Facebook que tem aquele Shoptime, né? Aquele free shop, né? Shoptime. Fez outra propaganda. Opa, a gente... quando a gente começar a ganhar com Jabá... Tô vendo isso, você tá só chamando os caras. Então, vem com a gente. Monetizando. Quando eu ponho um produto meu no free shop e outra pessoa compra, eu estou meio que fazendo um contrato online. Tá fazendo. Você está fazendo. Você está fazendo. Tácito. Né? Não expresso. Mas Tá fazendo. Ah, legal. É isso que a Fernanda comentou. É contrato o tempo inteiro. A nossa vida é feita de contratos. Uma bala é um contrato. Às vezes você acha que contrato, existe também essa ideia errônea, que contrato está relacionado ao pagamento de alguma coisa. Às vezes não. O fato da gente marcar, vou marcar para se encontrar em tal lugar. Você não vai me pagar nada, eu não vou te pagar nada. Então, hoje, por exemplo, hoje foi um contrato, né? Tá intrínseco às relações humanas. Falei bonito agora, né? Mano? Bonito. Não, mas férias você aprendeu essa palavra? Eu estudando dicionário nas foi férias. Bonito mesmo. Muito tá bonito. Escrito aqui, Aurélio, tá escrito aí. Eu tava escrevendo a deixa. Você tem uma lista de palavras difíceis que programa você vai usar no dia. Programa que vem vai pro extrínseco. Vai pro extrínseco. Lindo. Fora, né? Mas um passo de cada vez. Sim. É lógico, não pode abusar demais, né? Não consigo nem repetir o que eu falei agora. Só por hoje. Meninas, a nossa conversa está sensacional, mas o nosso tempo é curto. Você tem uma última pergunta, Lucas? Não. Porque ele olhou pra mim com uma cara de que, mas eu tinha mais uma. Não, mentira, eu tenho sim. Na verdade, não seria nem bem uma pergunta, seria mais um comentário, né, em relação à inclusão digital. Essa iniciativa de ampliar cada vez mais a inclusão para que as pessoas não saiam lesadas em contratos abusivos. Sim. Na verdade, a inclusão digital, ela tem a intenção de fazer com que as pessoas tenham acesso à internet como ferramenta social. Certo. A abusividade dos contratos, eu acredito que se a Lu não concordar, eu peço até que ela fale. Eu acho que a abusividade dos contratos, ela está mais ligada na informação do que na inclusão digital. Que a informação também você adquire através da inclusão digital. É um meio, é um instrumento de informação. É uma forma de informação, mas, por exemplo... Cultura, né? Isso, a gente precisa de uma cultura como melhor. ferramenta cultural. O que acontece? Por conta dessa movimentação de produtos mesmo, de serviços que acontecem na internet, em 2013, baixou um decreto a respeito de algumas necessidades que as empresas que vendem produtos ou oferecem serviços pela internet, elas têm que cumprir. E isso é interessante até para os consumidores, eles tomarem atenção na hora que eles forem comprar alguma coisa pela internet. Primeiro, procurar uma empresa, não só a empresa que está com preço bom, procurar uma empresa idônea. A empresa ela tem que ter muito claramente no site, né, no ato da compra, a forma como vai ser feito, o direito de arrependimento que o consumidor tem, né? O consumidor ele tem o direito de arrependimento em vendas, né, em transações que são feitas fora do local do endereço comercial. Não é um produto que você vai na loja e você compra. A gente tem 2 horas para falar sobre isso, né? Porque tem milhões de coisas. Isso, mas milhões de coisas. Direito do consumidor na internet, conversar com 2 horas com vocês sobre direito do consumidor na internet, gente. Impressionante. É só uma... Mas Dá mesmo, fazer um programa só sobre isso. Não, o consumidor tem muita coisa para falar. Consumidor, sim. Consumidor, sim. É interessante porque o direito de arrependimento a pessoa compra fora. Por exemplo, você vê uma torradeira. Você olha a foto da torradeira na internet e fala, ela é maravilhosa, é isso que eu quero. Você vai lá, compra, chega na tua casa, é um negócio esdrúxulo. Você fala, o que é isso? Eu não quero. E os sites de compras, eles têm que ter isso claramente. Olha, se você não quiser esse produto, quando ele chegar na sua casa, você tem que seguir essas regras. E aí você pode devolver. E aí você pode devolver. As empresas têm que ter canais de atendimento, né, para o consumidor. Não simplesmente você só manda um e-mailzinho, não. Tem que ter um canal de atendimento, um endereço um endereço físico, que a pessoa não vá até lá, mas que pelo menos ela saiba que essa empresa ela existe, né? E entre outras coisas, na verdade, o mais específico seria isso. No geral, o que as empresas têm que fazer é exatamente a mesma coisa que as físicas. Que é o cumprimento da oferta, se acaso qualquer informação que for colocada, ela tem que ser colocada de forma clara. O produto ele tem que ter todas as especificações de quantidade, de qualidade, tudo mais, né? Porque o principal,
como eu já havia falado, o principal problema da abusividade nos contratos de consumo, no meu entendimento, é a falta de informação clara e precisa, né? A falta de informação gera toda a possibilidade de abuso, né? Seja no âmbito contratual ou qualquer outro. Informação é tudo. Meninas, fantástico. Obrigada pelos meninas, como sempre. Né? Obrigada. Agradeço, menina, também. Obrigado pela presença de vocês, Lu. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Alan. Meninas, algumas considerações finais? Está aberta a palavra final, que vocês quiserem dizer. Não, obrigada pela oportunidade. Eu agradeço. Voltaremos. Com sempre, certeza. Ilustração da casa. Agradeço. Já. Terão convites futuros. Com certeza. E falamos agora bastante sobre informação, lembrando que o próximo programa será Segurança da Informação. Sim. Que legal. Com Nelson Uliana. Ele vai me bater porque eu não consigo pronunciar o nome dele. Pô, mas você vai conseguir, você vai conseguir. De sobrenome difícil. Você vai conseguir. Era minha reira de arquidiácono, Uliana. Eu quero me quebrar. Por isso que você me chama, é lobo, vai. Eu também. Ele vai estar aqui e vai explicar como é que pronuncia o sobrenome dele. Stênio, vamos pro nosso segundo bloquinho musical. O play, por favor. Solta o som, Stênio. Pois é, senhoras e senhores, esse foi mais um Papo Digital sobre contratos online com Lu Lobo e Fernanda Arquidiácono. Eu sou Lucas De Gasperi. Eu sou Alan De Gasperi e até a próxima. Beijos, tchau. Tchau. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a Universidade do